Isabel, enquanto teu marido Zacarias oficia diante do altar, enquanto o povo reunido reza pela vinda de um Salvador, eu, Gabriel, venho anunciar-te que em breve terás um filho, que será o precursor do Divino Mestre. Por-lhe-ás o nome de João. Crescerá consagrado ao Senhor teu Deus. E quando for grande, alegrará o teu coração, dado que levará almas para Deus. Anunciará a vinda daquele que cura a alma do teu povo e é o libertador espiritual de toda a humanidade. No meados do 8º mês, em pleno Vagersvan, encontrava-me na casa de Nazaré, ocupada nas tarefas domésticas. José não tardaria a voltar. De súbito, ao lado de uma mesa baixa de pedra, ouvi. Era um jovem muito formoso, todo circundado por uma luminosidade. Disse chamar-se Gabriel. Veio o mandado daquele que é meu mestre, e a quem deverás amar e manter. A ti, Maria, trago boas notícias, já que te anuncio que a tua concepção foi ordenada pelo céu. A seu devido tempo, serás mãe de um filho, a quem porás o nome de Jesus, e que instaurará o reino dos céus na terra e entre os homens. Disto fala só José e Isabel, tua parente, a quem também apareci, e que em breve dará à luz um menino, que se chamará João. Ele preparará o caminho para a mensagem de libertação, que o teu filho proclamará com força e profunda convicção aos homens. Não duvide das minhas palavras, Maria, dado que esta casa foi escolhida para a morada terrena deste menino do destino. Recebe a minha bênção. O poder do Altíssimo te sustentará. O Senhor de toda a terra estenderá sobre ti a sua proteção. Os meses se passaram. Senti dores espantosas. Não pude dormir a noite toda. Eu estava muito assustada. Algumas mulheres cuidaram de mim e me confortaram. Uma delas até colou seu ouvido ao meu enorme ventre. Eu estava gordíssima. E me disse que eu via o bebê. Ao alvorecer, comecei a sofrer de verdade. As dores tornaram-se mais intensas e frequentes. Antes da hora sexta, pensei que morria. As dores vinham uma atrás da outra.
Ajudaram-me a encurvar as costas e uma das mulheres enfiou-me um lenço na boca, mandando que eu mordesse fortemente. Outras duas me tomaram pelo pulso e me incitaram a empurrar. Deus bendito, quando o medo passei, arquejava, gritava e suava. José estava ao meu lado, branco como cal. Lutava por animar-se. O pobre estava mais aterrorizado que eu. Passou as horas empapando um pano em água fria e colocando sobre minha fronte. Não permiti que se separasse de mim. Por fim, ali pelo meio-dia, apontou a cabeça. Eu estava no limite das minhas escassas forças. E meu filho veio ao mundo. Os anos foram se passando. Quando criança, via meu menino Jesus brincando com a caixa de areia que seu pai tinha feito. Ele ficava horas com aquela caixa de areia, sem falar no borrico de madeira que José fazia para ele se divertir. Ficava ali, vendo-o. Fazia 1001 perguntas sobre tudo que o rodeava. Esse era o filho da promessa. Até que confiei a obrigação de José a ensinar-lhe um ofício e de promover sua educação. Instruir o menino em seu caminho, que nem depois de velho se apartará dele. Isabel sempre trazia João Batista para brincar com Jesus. Eles brincavam horas e horas. Riam com suas travessuras. João seria o anunciador do Messias. João levaria meu filho às águas. O primo falava-lhe de Jerusalém, da sua grandeza, dos seus edifícios e do templo. E essas imagens ficariam gravadas a fogo na mente do primogênito. Ali,
crianças, eles se despediram. Com o passar dos anos, eles se prepararam. Mas quis Deus que cada um seguisse o seu caminho. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Vive nos palácios dos reis. Então que fostes ver? Um profeta? Eu vos digo que sim. E mais do que um profeta, é dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João o Batista. E no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Salam aleikum. Que a paz esteja convosco, esteja convosco, esteja convosco. Que a paz esteja convosco.
durante todo esse tempo estive convosco, indo e vindo por estas terras, proclamando o amor do Pai para com os filhos dos homens. Muitos vieram à luz e pela fé entraram no reino do céu. Apoiando esse ensinamento e pregação, o Pai fez coisas maravilhosas, incluindo a ressurreição dos mortos. Muitos doentes e aflitos foram curados porque acreditavam. Eu e todos os meus discípulos fizemos o possível para viver em paz com os nossos irmãos, para cumprir os sensatos mandamentos das leis de Moisés e as tradições de Israel. Procuramos persistentemente a paz, mas os dirigentes desta nação não a podem ter. Repelindo a verdade de Deus e a luz do céu, coloca-se de lado do erro e da escuridão. Não pode haver paz entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte, entre a verdade e o erro. Muitos de vós haveis atrevido a crer nos meus ensinamentos e já haveis entrado na alegria e liberdade da consciência de ser filho de Deus. Sereis testemunhas de que ofereci a mesma filiação em Deus a todo o Israel, até a esses mesmos homens que hoje procuram a minha destruição. Mas digo-vos mais, mesmo agora receberia meu Pai esses mestres cegos, esses dirigentes hipócritas, se voltassem o seu rosto para Ele e aceitassem a sua misericórdia. Mesmo agora, não é demasiado tarde para que essa gente receba a palavra do céu e dê as boas-vindas ao Filho do Homem. Meu Pai tratou com clemência aquela gente. Geração após geração, enviaram os nossos profetas para que o ensinassem e avivassem. E geração após geração, eles mataram os nossos enviados. Agora, os vossos poderosos sumos sacerdotes e casmurros dirigentes continuam fazendo o mesmo. Tal como Herodes assassinou João, vós igualmente vos preparais para destruir o Filho do Homem. Enquanto houver uma possibilidade de os judeus voltarem o seu rosto para meu Pai e procurarem a sua salvação, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó manterá suas mãos estendidas para vós. Mas uma vez que tiveres transbordado a taça da vossa impertinência, esta nação será abandonada aos seus próprios conselhos e irá rapidamente para um final pouco glorioso. Porém, eu vos ofereço em nome do meu Pai misericórdia e perdão. Mesmo agora, vos ofereço a minha mão. Meu Pai vos enviou os profetas e os sábios. Haveis matado os primeiros e haveis perseguido os segundos. Então apareceu João, proclamando a vinda do Filho do Homem, e também o haveis destruído, apesar de muitos terem acreditado nos seus ensinamentos. E agora preparai-vos para derramar mais sangue inocente. Compreendeis que chegará um dia terrível em que o juiz de toda a terra vos pedirá contas pela forma como haveis recusado, perseguido e destruído estes mensageiros do céu? Compreendeis que tereis de prestar contas por todo este sangue honrado, desde o primeiro profeta assassinado nos tempos de Zacarias, entre o santuário e o altar? E mais eu vos digo, se prosseguirdes com esta malvada conduta, estas contas podem ser exigidas mesmo nesta geração. Ó Jerusalém e filhos de Abraão, vós que vos haveis apedrejado os profetas
e assassinado os mestres, mesmo agora reuniria vossos filhos, como a galinha reúne os seus pintos debaixo das suas asas. Mas não quereis. Vou deixar-vos agora. Haveis ouvido a minha mensagem e tomado a vossa decisão. Os que acreditaram no meu evangelho estão salvos. Os que recusam a oferenda de Deus me verão ensinar no templo. O meu trabalho está feito. Tende cuidado agora. Eu sigo com os meus filhos e a vossa casa fica deserta. Haveis visto aquelas pedras e aquele templo maciço? Pois em verdade vos digo que muito próximos estarão os dias em que não ficará pedra sobre pedra. Todas serão deitadas abaixo. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que se cumpram as minhas palavras. Quanto à nova vinda do Filho do Homem, ninguém na terra ou no céu pode ter pretensões a falar. Deveis ser sábios em relação à maturidade de uma época. Deveis estar alerta para discernir os sinais dos tempos. Sabeis que quando a figueira mostra os seus tenros ramos e estende as suas folhas, o verão está perto. De tal forma, quando o mundo tiver passado o longo inverno da mentalidade material e vides a chegada da primavera espiritual, deveis então saber que chegou o verão para minha nova visita. Meu filho sabia das consequências da sua pregação no templo. Sabia que os membros do Sinédrio ficariam enfurecidos. Chega! 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 O que faremos com este impostor? Ele é um blasfemo e transgressor das leis religiosas. Reúnam o Sinédrio. Precisamos decretar a imediata captura do Galileu e sua execução. Prender e justiçar. Mais vale ver morrer um homem que ver perecer uma comunidade. Impostor, blasfemo, justiçar, justiçar, execução, execução. Meu filho sabia que a Santa Ceia seria um acontecimento muito especial. E por que não dizer, de grande ensinamento. Por isso reuniu, no dia seguinte, os 12 apóstolos, para que entendessem realmente a sua missão na terra. Muito tenho desejado partilhar esta ceia de Páscoa convosco. Queria fazê-lo uma vez mais antes de sofrer. Minha hora é chegada e, quanto amanhã, todos estamos nas mãos do Pai, cuja vontade vim cumprir. Não voltarei a comer convosco até que vos senteis comigo no reino que meu Pai me entregará, quando houver terminado aquilo para que me enviasse a esse mundo. Tomai
esta taça e divida entre vós. E quando a houver compartido, pensai que já não beberei convosco o fruto da videira. Essa é a nossa última ceia. Quando nos sentarmos outra vez, será no reino que está por vir. Vai lavar-me os pés? Pode ser que não compreenda o que me disponho a fazer, mas de agora em diante conhecerá o sentido de todas estas coisas. Pedro, em verdade te digo que se não te lavo os pés, não tomarás parte comigo no que estou pronto a levar a cabo. Então, mestre, não me lave apenas os pés, também as mãos e a cabeça. Aquele que está limpo só necessita que se lavem os pés. Vós que vos sentais comigo esta noite, estáis limpos, ainda que não todos. Repetidas vezes vos disse que devo voltar ao Pai. Agora é chegada a minha hora, ainda que não fosse necessário que um de vós me traísse e me pusesse em mãos de meus inimigos. Serei eu? É necessário que eu vá ao Pai, mas para cumprir sua vontade, não era preciso que um de vós se convertesse em traidor. Isso é fruto da maldade de alguém que não conseguiu amar a verdade. Enganoso é o orgulho que precede a queda espiritual. Um velho amigo que, por sinal, come neste momento meu pão, está desejoso de trair-me, mesmo agora que junta a sua mão a minha no prato. Serei eu? Tu o dissestes. Devemos saber quem é infiel à sua crença. Já vos disse, aquele a quem dou o pão molhado. Pergunta-lhe quem é, ou se já te disse, diz-me quem é o traidor. Penaliza-me que este mal haja chegado a prosperar. Esperava mesmo até esta hora que o poder da verdade triunfasse sobre os ardis do mal. Mas essas vitórias não se conquistam sem a fé e um sincero amor pela verdade. O que decidistes fazer, fazei-o depressa. Tomai esta taça e bebei todos dela. Esta será a taça da minha recordação. Esta é a taça da bênção de um novo propósito divino de graça e verdade. Este será o símbolo do reconhecimento e do ministério do Espírito da verdade. Tomai esse pão e comei-o. Afirmei-vos que sou o pão da vida, que é a vida unificada do Pai e do Filho num só dom.
A palavra do Pai, como foi revelada pelo Filho, é realmente o pão da vida. Quando fizerem estas coisas, recordai a vida que vivo na terra e regozijai-vos, porque continuarei vivendo convosco. Não luteis para averiguar quem é maior entre vós. Sede como irmãos, e quando me recordares, primeiro olhai para trás, a minha vida na carne, e recordai que uma vez estive convosco. Então, pela fé, percebereis que todos ceareis alguma vez comigo no reino eterno do Pai. Esta é a nova Páscoa que vos deixo, a palavra de eterna verdade, meu amor por vós e o derramamento do Espírito sobre a carne. Aleluia, dai graças a Yahvé. Aleluia, dai graças a Yahvé. Ele é bom, e eterno é o seu amor, e eterno é o seu amor. E Yahvé está por mim, não tenho medo, e Yahvé está por mim, não tenho medo. Que pode me fazer o homem mau, que pode me fazer o homem mau. A pedra que os construtores rejeitaram, em pedra angular se converteu. Esta foi a obra de Yahvé, esta foi a obra de Yahvé. Aleluia, 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 aleluia. Até nesses momentos pedirei por vós. Disse essas coisas para que possais ter paz e a tenhais em abundância. Neste mundo tereis aflições, mas conservai o bom humor. Eu triunfei sobre o mundo e mostrei o caminho para a alegria eterna e para o serviço eterno. Não deixeis que se turbe o vosso coração, nem deixeis que ele tenha medo. Tu, João, é o mais novo dos meus irmãos. Esteve muito perto de mim, e embora ame a todos com o mesmo afeto que um pai tem pelos seus filhos, fostes designado por André como um dos 3 que deviam estar sempre perto de mim. Além disso, atuaste por mim próprio e deves continuar assim, a trabalhar em prol dos assuntos relacionados com a minha família na terra. Eu vou para o Pai, João, confiando plenamente que continuará velando por aqueles que são meus na carne. E agora, enquanto entro nas horas finais da minha carreira na terra, mantém-te próximo a mim, João, para eu poder deixar alguma mensagem à minha família. Uma vez, chamei-te a ti e ao teu irmão, filhos do trovão. Começaste conosco com uma mente rude e intolerante, mas mudaste muito desde que me pediste que fizesse cair fogo do céu contra os ignorantes e não crentes. E ainda deves mudar mais. Tens de chegar a ser o apóstolo do novo mandamento que vos dei esta noite. Dedica a tua vida a ensinar os teus irmãos a amarem-se uns aos outros como eu os amei. E assim eu farei, mestre. Mas como posso aprender a amar os meus irmãos? Aprenderás a amar os teus
quando aprenderes a amar primeiro o Pai, e quando chegares a estar verdadeiramente interessado no bem-estar de todos eles, no tempo e na eternidade. Nada nos assuntos do homem pode substituir a autêntica experiência, João. Esforça por viver bem com todos os homens, em especial com os teus amigos na Irmandade do Reino Celestial. E lembra sempre, João, não lutes contra as almas que puderes ganhar para o reino. Assim, meu filho despediu-se de João na mesa. No lugar onde Judas estava sentado, um momento de tristeza. Depois se despediu de Simão, o zelota. De Mateus, Levi. De Tiago, Zebedeu. André. Judas, Alfeu. De Tiago, Alfeu. Filipe. De Bartolomeu. De Tomé. E Jesus lentamente foi colocar-se diante de um dos homens mais difíceis e queridos, Simão Pedro. Pedro, sei que me amas e sei que dedicarás a tua vida à proclamação pública deste Evangelho do Reino a judeus e gentios. Mas estou triste. Os teus anos de firme ligação a mim não te ajudaram o suficiente a pensar antes de falar. Que experiência tens de viver para aprender a ser cauteloso com a tua boca? Quantos problemas nos deste pela tua irreflexão e pela tua presunçosa confiança em ti mesmo? E está destinado a criar muitos mais se não dominar essa tua debilidade. Sabes que apesar desse defeito, os teus irmãos te amam, e deves também compreender que essa debilidade não diminui em absoluto o meu afeto por ti, mas retira-te a eficácia e multiplica os teus problemas. Sem dúvida, a experiência por que passarás esta noite será de grande ajuda. O que agora te digo, Simão Pedro, serve também para todos aqui reunidos. Esta noite correreis um grave perigo se estiveres comigo. Sabes que está escrito: o pastor será castigado e as ovelhas dispersas. Quando eu estiver ausente, haverá o risco de alguns de vós sucumbires perante a dúvida e caíres por aquilo que acontecer a mim. Mas agora mesmo vos prometo que voltarei durante um espaço curto de tempo e que nessa altura entrarei na Galileia. Não importa se todos os meus irmãos sucumbirem perante a dúvida por tua causa. Prometo que não irei contra nada que tu possas fazer. Irei contigo e, se for necessário, morrerei por ti. Pedro, em verdade te digo que esta noite, antes de o galo cantar,
terás me negado 3 vezes. Desta forma, o que não consegue aprender com a tua pacífica união comigo, vai assumir entre problemas e sofrimentos. E quando tiveres entendido esta necessária lição, deverás reconfortar os teus irmãos e continuar em frente, levando uma vida dedicada à pregação deste Evangelho. Mesmo que possas ir para a prisão e talvez seguir-me pagando o preço supremo pelo serviço amoroso da construção do reino do meu Pai. Mas lembra-te da minha promessa. Quando eu ressuscitar, ficarei convosco algum tempo antes de ir para o Pai. Mesmo essa noite, suplicarei que vos dê forças para o que ireis ter de suportar. Amo a todos com o amor com que o Pai me ama, e portanto, de agora em diante, deveis amar uns aos outros assim como eu vos amei. E todos ouviram atentamente o que o meu filho vos falou. Que bom seria se todos tivessem compartilhado desta mensagem, mas um deles estava decidido a traí-lo. Quando meu filho foi para o horto, foi sabendo que não seria um momento fácil. Foi ali que sentiu todas as dores do mundo. Este mundo para cumprir tua vontade, e assim tenho feito. Sei que é chegada a hora de sacrificar a minha vida carnal. Não o recuso, mas desejaria saber se é tua vontade
que eu beba deste cálice. Dá-me a segurança que eu, com minha morte, te satisfaça como fiz em vida. Pedro, como assim? Vocês não puderam vigiar nem sequer uma hora comigo? Vigiem e rezem para não caírem em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E faça-se a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, e não nos deixeis cair em tentação. Pai, sei muito bem que é possível evitar este cálice. Tudo é possível para ti. Mas eu vim para cumprir tua vontade. E não obstante tão amargo, eu o beberei, se este for o teu desejo. Pai, vês meus apóstolos dormindo, estendes sobre eles tua misericórdia. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é débil. E agora, meu Pai, se este cálice não pode ser afastado, dele beberei. Que se faça a tua vontade e não a minha.
Como mãe, posso falar-lhes que, a partir deste momento, meu coração tinha motivos para sentir-se aprisionado. Com o sangue que este mesmo coração jorrava dentro de mim, jorraria para toda a humanidade. Levantem-se, vamos! Aquele que vai me trair já está chegando. E buscas aqui? Jesus de Nazaré. Sou eu. Saúde, mestre e guia. Amigo, não basta fazer isso e ainda queres trair o filho do homem com um beijo. A quem procuram? Jesus de Nazaré. Já disse que sou eu. Se procuras por mim, deixa que os demais sigam cada um o seu caminho. Estou disposto a te acompanhar. Embainhe tua espada. Quem quer que desembainhe a espada, morrerá pela espada. Abaixa. Não compreendeis que é a vontade de meu Pai que eu beba deste cálice? Sacais suas espadas e bastões contra mim, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias que estive convosco no templo, educando e ensinando o povo, sem que nada fizesseis para deter-me. Alto! Este homem não é um traidor e também não é um covarde. Estou a dizer-te que esse homem não é um traidor, nem um covarde. Pude vê-lo antes e não puxou da espada para resistir. Agora teve a valentia de vir até aqui para estar com seu mestre. Que ninguém põe as mãos nele. A lei romana concede a todos os prisioneiros o privilégio de um amigo que o acompanhe ante o tribunal. Portanto, ninguém impedirá que este Galileu permaneça ao lado do réu. Não reagiu em nenhum momento. Seus discípulos saíram em disparada. Era hora de encontrar-se com a raposa. Ele estava à sua espera. Seu nome, Caifás. Deixem-o aí. E podem se retirar. Trata-se de uma ordem do procurador que este homem o acompanhe. Tu não eras também um dos discípulos daquele homem? Não sou. Não és um dos fiéis daquele Galileu?
não conheço aquele homem e também não sou um dos seus discípulos. Bendito seja. Ordeno-te que me digas se és o libertador, filho de Deus. Bendito seja o teu nome. És tu, libertador. És tu, libertador. E irei logo para junto do Pai. Em breve, o Filho do Homem será revestido de poder e reinará de novo sobre os exércitos celestes. Tens coragens de blasfemar? Vocês ouviram a blasfêmia? O que vocês acham? É réu de morte. Faze-nos uma profecia, bastardo. Quem foi que te bateu? Merece a morte. Crucificação! Crucificação! Morte! 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 Como dói em mim, mas assim, até amanhecer o dia, meu filho ficou ali, preso, sendo ridicularizado e escarnecido pelos anciãos e chefes do templo, até ser colocado diante de Pilatos. Que acusações tendes contra este homem? Se este homem não fosse um criminoso, nós não teríamos trazido.
dado que não estáis de acordo com as acusações, por que não levais este homem para que seja julgado em conformidade com as vossas próprias leis? Não temos o direito de condenar um homem à morte. E este perturbador da nossa nação merece a morte pelo que disse e fez. Esta é a razão por que viemos a ter contigo, para que ratifiques esta decisão. Não condenarei este homem sem um julgamento. E nunca consentirei que o interroguem sem que receba por escrito as acusações. O Tribunal do Sinédrio considera que este homem é um malfeitor e um perturbador da nossa nação, tendo por base as seguintes acusações. Por perverter o nosso povo e incitá-lo à rebelião. Por impedir o pagamento do tributo a César. Por assim mesmo se considerar rei dos judeus e propagar a criação de um novo reino. Tens alguma coisa para alegar em tua defesa? Sei dos teus passos. E custa-me acreditar que sejas um agitador político. Quanto à segunda acusação, disseste alguma vez que não se deve pagar tributo a César? Pergunte a este, ou a quem quer que me tenha ouvido. No que se refere à terceira das acusações, diz-me, és tu rei dos judeus? Pilatos, fazes esta pergunta por ti próprio, ou recolheste-a dos acusadores? Será que sou judeu? O teu próprio povo te entregou e os principais sacerdotes pediram-me para ti a pena de morte. Duvido da validade dessas acusações e procuro descobrir por mim mesmo aquilo que fizeste. Por isso te perguntarei pela segunda vez. Disseste que eras o rei dos judeus e que pretendes formar um novo reino? Não vês que meu reino não é deste mundo? Se assim fosse, os meus discípulos teriam lutado para que não me entregassem aos judeus. A minha presença aqui, perante ti e amarrado, demonstra a todos os homens que meu reino é um domínio espiritual, o da confraternização dos homens, que por amor e fé passaram a ser filhos de Deus. Esta oferta é a mesma, tanto para gentios como para judeus. Então tu és rei? Sim, sou um rei deste gênero, e o meu reino é a família dos que creem em meu Pai que está no céu. Nasci para revelar meu Pai a todos os homens e testemunhar a verdade dele. E agora mesmo declaro que o amante da verdade, ele me ouve. A verdade? Que é a verdade? Quem a conhece? Interroguei esse homem e não vejo nele culpa alguma. Não o considero culpado das acusações. Por esta razão, penso que deve ser posto em liberdade. Este homem incita o povo, como
começou pela Galileia e continua pela Judeia. É causador de desordens e um malfeitor. Se deixares este homem livre, vais lamentá-lo durante muito tempo. E assim meu filho foi levado por Herodes, que nada fez para detê-lo. Mas Caifás não desistiu. E assim meu filho voltou para Pilatos. Haveis trazido este homem à minha presença, acusando-o de perverter o povo, de impedir o pagamento do tributo a César e de pretender ser o rei dos judeus. Interroguei-o, e não creio culpado de tais acusações. Na realidade, não vejo falta alguma. Enviei-o a Herodes, e o tetrarca deve ter chegado à mesma conclusão, pois que me o enviou novamente. Com toda certeza, esse homem não cometeu delito algum que justifique a morte. Se considerais que deve ser castigado, estou disposto a impor-lhe uma sanção antes de o soltar. Como sabeis, na Páscoa costumo soltar um prisioneiro. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás! Estou com esse Galileu que diz ser o rei dos judeus. Quem desejais que eu liberte? Barrabás, o assassino? Ou este Jesus da Galileia? Barrabás! Barrabás! Jesus de Nazaré! Jesus da Galileia! Barrabás! 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 Como é possível escolher a vida de um assassino contra deste Galileio, cujo crime mais grave é julgar-se rei dos judeus? Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás! Barrabás! Jesus de Nazaré! Jesus da Galileia! Eu que vou fazer com Jesus, que chamam de Messias? Seja crucificado! Por que quereis crucificá-lo? Que mal vos fez? Crucifica-o! Crucifica-o! Quem quer testemunhar contra ele? Crucifica-o! Crucifica-o! Minha ordem é essa: o prisioneiro será açoitado. Neste momento, meus olhos
assim como meu coração, choram por si. tendes o homem, de novo vos declaro que não o julgo culpado de crime algum.
Depois, quero dar-lhe a liberdade. Seja crucificado! Reconheço perfeitamente que vos haveis decidido pela morte deste homem. Mas que fez ele para merecer a condenação? Quem quer declarar o seu crime? Temos uma lei sagrada pela qual este homem tem de morrer. Ele próprio declarou ser o Filho de Deus. Bendito seja o seu nome. De onde vens? Quem és? Por que dizem que és filho de Deus? Negaste então a responder? Não compreendes que ainda tenho poder bastante para te libertar ou te crucificar? Não terias poder sobre mim sem a permissão de cima. Que dizes? Não podes exercer autoridade alguma sobre o Filho do Homem, a não ser que o Pai Celestial o consinta. Mas tu não és totalmente culpado. Aquele que me traiu e a ti me entregou cometeu o maior dos pecados. João, nada podes fazer por mim. Vai e traz minha mãe para que me veja antes de morrer. Estou convencido de que este homem apenas cometeu falta quanto à religião, pelo que deve ser preso e submetido às vossas próprias leis. Pois que esperais? Que o condene à morte por estar em conflito com as vossas tradições? Se soltas este homem, não és amigo de César. Tentarei por todos os meios que o imperador tenha conhecimento disto. Aqui está o vosso rei. Acaba com ele! Crucifica-o! Crucifica-o! Vou crucificar vosso rei? Só César é o nosso rei. Vou soltar-lhe Barrabás. Barrabás! Barrabás! Se és filho de Deus, por que não garante a tua salvação e a nossa? Nem sequer temes a Deus. Não vês que os nossos sofrimentos são pelos nossos atos, mas este homem sofre